Olá, seja bem-vindo ao canal de Nutrição Narrada. Aqui eu leio aquilo que você precisa ouvir para facilitar os seus estudos. Então não esquece, né? Apoia essa ideia, clica no botão de inscreva-se, compartilha o vídeo e dá aquele joinha aí para motivar o canal a evoluir mais e mais. Hoje entraremos na parte 25 do livro de Krause, do capítulo 3, Cálcio. O cálcio, o mineral mais abundante no organismo, constitui aproximadamente 1,5 a 2% do peso corporal e 39% de todos os minerais do corpo. Aproximadamente 99% do cálcio está nos ossos e dentes. O cálcio presente nos dentes, diferente dos ossos, não pode ser mobilizado de volta para o sangue. Os minerais dos dentes irrompidos são fixados para a vida toda. O restante do 1% do cálcio está no sangue e nos fluidos extracelulares e dentro das células de todos os tecidos, nos quais regula muitas funções metabólicas importantes. O osso é um tecido dinâmico que devolve o cálcio a outros minerais para os fluidos extracelulares e sangue quando necessário. O osso também capta cálcio e outros minerais do sangue quando eles são consumidos. Absorção, transporte, armazenamento e excreção. O cálcio é absorvido por todas as partes do intestino delgado, mas a absorção mais rápida após uma refeição ocorre no duodeno mais ácido, pH 7. A absorção é mais lenta no restante do intestino delgado devido ao pH alcalino, mas a quantidade de cálcio absorvida é significativamente maior nos segmentos inferiores do intestino delgado, inclusive no íleo. Pequenas quantidades de cálcio também podem ser absorvidas no colo. Aproximadamente 30% do cálcio ingerido é absorvido pelos adultos, mas alguns indivíduos podem absorver até mesmo uma quantidade tão pequena quanto 10%, e alguns, raramente, até 60% do cálcio ingerido. Com o avanço da idade, a retenção óssea de cálcio dos alimentos e suplementos é limitada, a menos que haja vitamina D suficiente ou que um fármaco que preserve os ossos esteja disponível. O cálcio é absorvido por dois mecanismos: transporte ativo, que funciona predominantemente em baixas concentrações luminais de íon de cálcio, e transporte passivo ou transferência paracelular, que funciona em altas concentrações luminais de íons cálcio. O mecanismo de transporte ativo, principalmente do duodeno e jejum proximal, tem capacidade limitada. É controlado por meio da ação de 1,25 OHDD3. Essa vitamina hormônio aumenta a captação de cálcio da borda em escova da célula da mucosa intestinal por estimular a produção de proteínas ligadoras de cálcio, calbidinas, e outros mecanismos. O papel das calbidinas nas células absortivas intestinais é armazenar temporariamente íons cálcio após a refeição e transportá-los para a membrana basolateral para a etapa final da absorção. As proteínas ligadoras de cálcio ligam 2 ou mais íons de cálcio por molécula de proteína. O segundo mecanismo de absorção passivo, não saturável, sem limite, é independente de vitamina D. Ocorre por toda a extensão do intestino delgado. Quando grandes quantidades de cálcio são consumidas em uma única refeição, por exemplo, a partir de um laticínio ou de um suplemento, grande parte do cálcio é absorvida por via passiva. O mecanismo de transporte ativo mais importante quando as ingestões de cálcio estão bem abaixo das recomendações, não atingindo as necessidades corporais. Vários fatores influenciam a biodisponibilidade e, portanto, a absorção de cálcio dentro do lumen intestinal. Quanto maior a necessidade e menor o fornecimento dietético, mais eficiente é a absorção de cálcio. As necessidades aumentadas durante o crescimento, gravidez, lactação, estados deficientes em cálcio
ou exercícios que resultam em alta densidade óssea intensificam a absorção de cálcio. A baixa ingestão de vitamina D ou exposição inadequada à luz solar reduzem a absorção de cálcio, especialmente nos idosos. Além disso, a eficiência da produção cutânea de vitamina D nos idosos é menor do que naqueles mais jovens. O envelhecimento também é caracterizado pela acloridria, que resulta em menor acidez gástrica e absorção de cálcio reduzida. O cálcio é absorvido apenas se estiver presente na forma iônica. Dessa forma, o cálcio é mais bem absorvido no meio ácido. O ácido clorídrico secretado no estômago, tal como aquele secretado durante uma refeição, aumenta a absorção de cálcio pela diminuição do pH do duodeno proximal. Isso também se aplica aos suplementos de cálcio, portanto, ingerir o suplemento de cálcio com uma refeição melhora a absorção, especialmente nos idosos. A lactose intensifica a absorção de cálcio, mesmo em adultos com intolerância à lactose. A lactose provavelmente melhora a absorção de cálcio. O cálcio não é absorvido se ele for precipitado por um outro constituinte dietético, tal como oxalato, ou se ele formar sabões com ácidos graxos livres. O ácido oxalático ou oxalato no ruibarbo, espinafre, acelga e folhas de beterraba forma oxalato de cálcio insolúvel no aparelho digestivo. Por exemplo, apenas 5% do cálcio no espinafre é absorvido. O ácido fitato, combina-se com o cálcio para formar fitato de cálcio, que também é insolúvel e não pode ser absorvido. Essas formas de cálcio não absorvidas são excretadas nas fezes como oxalatos de cálcio e sabões de cálcio. A fibra dietética pode diminuir a absorção de cálcio, mas isso pode ser um problema apenas para aqueles que consomem mais do que 30 gramas por dia. Ingestões menores de fibras possuem pouco efeito sobre a disponibilidade de cálcio. As medicações podem afetar a biodisponibilidade ou aumentar a excreção de cálcio, ambas podendo contribuir para a perda óssea. Com a má absorção de gordura, a absorção de cálcio é diminuída. Devido à absorção de gordura, a absorção do cálcio é diminuída. A formação de sabões de cálcio, ácido graxo. A absorção de cálcio não parece ser afetada pela quantidade de fosfato na dieta, a menos que a ingestão de fosfato seja excessivamente alta ou pela proporção cálcio/fósforo. Excreção renal. Aproximadamente 50% do cálcio ingerido é excretado diariamente na urina, mas uma quantidade quase equivalente também é secretada no intestino e junta-se ao cálcio não absorvido das fezes. A reabsorção de cálcio a partir dos túbulos renais acontece pelos mecanismos de transporte similares àqueles do intestino delgado. A excreção urinária de cálcio varia durante todo o ciclo da vida, mas é frequentemente baixa durante os períodos de rápido crescimento do esqueleto. Na menopausa, a excreção de cálcio aumenta muito, mas nas mulheres no pós-menopausa, tratadas com estrogênio menos cálcio é excretado. Após aproximadamente 65 anos de idade, a excreção de cálcio diminui, mas provavelmente devido à absorção intestinal diminuída de cálcio. Em geral, as concentrações urinárias de cálcio correlacionam-se bem com a sua ingestão. A alta ingestão de sódio contribui para a menor reabsorção renal de cálcio e maiores perdas urinárias de cálcio. Perdas cutâneas. As perdas dérmicas de cálcio ocorrem com a esfoliação da pele e transpiração. A quantidade de cálcio perdido na transpiração é de aproximadamente 15 mg por dia. A atividade física extenua com a transpiração, aumenta a perda mesmo em pessoas com baixa ingestão de cálcio. Cálcio sérico. O cálcio sérico total consiste em 3 frações distintas: livre ou ionizado, complexos entre cálcios e ânions, como fosfato, citrato
outros ânions orgânicos e o cálcio que está ligado a proteínas com a albumina. A albumina sérica liga-se a 70 a 90% do cálcio que está ligado a proteínas. O cálcio ionizado, K2+, é regulado e equilibrado rapidamente com o cálcio ligado a proteínas no sangue. A concentração de cálcio sérico ionizado é controlada primariamente pelo PTH, embora outros hormônios possam, em menor proporção, atuar na sua regulação. Esses outros hormônios incluem a calcitonina, a vitamina D e os estrogênios e outros. A concentração sérica total de cálcio é mantida dentro de uma faixa estreita de 8,8 a 10,8 miligramas por litro, no qual as concentrações de cálcio ionizado variam de 4,4 a 5,2 miligramas por decilitro de sangue. Pois a hipocalemia e a hipercalcemia possuem efeitos fisiológicos importantes. As concentrações séricas de cálcio são maiores no início da vida, diminuem gradualmente durante o decorrer da vida e atingem as menores concentrações com o avanço da idade. Vários fatores afetam a distribuição relativa de cálcio no soro ou plasma sanguíneo. Um deles é o pH. A fração ionizada de cálcio é maior na acidose e menor na alcalose. As alterações totais de cálcio ocorrem simultaneamente com as alterações nas concentrações plasmáticas de proteínas. Contudo, a fração ionizada normalmente permanece dentro dos limites normais. A regulação estrita do cálcio ionizado faz dele uma ferramenta de diagnóstico útil na avaliação da função da glândula paratireoide. O monitoramento da doença renal e o monitoramento de neonatos doentes, nos quais a hipocalcemia poderia representar um risco para a vida. Regulação do cálcio sérico. O cálcio nos ossos está em equilíbrio com o cálcio no sangue. O PTH desempenha um papel principal na manutenção do cálcio sérico, conforme observado anteriormente. Quando a concentração sanguínea de cálcio é reduzida, o PTH estimula a transferência de cálcio permutável do osso para o sangue. Ao mesmo tempo, o PTH promove a reabsorção tubular renal de cálcio e indiretamente estimula a absorção intestinal aumentada de cálcio pelo aumento da produção renal de vitamina D, 1,25 hidroxi D3. Outros hormônios, tais como o glicocorticoides, os da tireoide e os sexuais, também possuem papéis importantes na homeostase do cálcio. O excesso de glicocorticoides leva à perda óssea, particularmente de osso trabecular, com resultado da absorção de cálcio prejudicado por meio dos mecanismos ativo e passivo. Os hormônios tireoidianos, T4 e T3, podem estimular a reabsorção óssea. As condições de hipertireoidismo crônicas resultam na perda de osso compacto e trabecular. Nas mulheres, o equilíbrio ósseo normal requer concentrações séricas de estrogênio dentro dos limites normais. A rápida diminuição da concentração sérica de estrogênio durante a menopausa é um importante fator contribuinte para a reabsorção óssea. O tratamento das mulheres no pós-menopausa com estrogênio torna mais lenta a taxa de reabsorção óssea. Essa também é inibida pela testosterona. Funções. O cálcio dietético adequado é necessário para permitir o ganho ótimo na massa e densidade óssea nos períodos pré-puberal e na adolescência. Esse ganho é especialmente crítico para as meninas, pois o osso acumulado pode fornecer proteção adicional contra a osteoporose nos anos após a menopausa. Tem sido demonstrado que o pico de retenção de cálcio pelas meninas ocorre no período pré-puberal e no início do período pré-puberal.
e é influenciado pela etnia, sendo que as meninas negras possuem taxas de retenção significativamente maiores. As mulheres no pós-menopausa precisam obter quantidade suficiente de cálcio para manter a saúde óssea e suprir o PTH, que aumenta no final da vida, e na maioria dos indivíduos, talvez, como resultado do cálcio inadequado na dieta, as quantidades adicionais de cálcio são recomendadas para preencher a necessidade durante a gravidez e a lactação, a primeira infância, a infância e a adolescência. Além de atuar na formação e manutenção dos ossos e dentes, o cálcio desempenha outras funções importantes nas células e outros tecidos. Entretanto, comparado com necessidades significativas do esqueleto, apenas pequenas quantidades de cálcio são necessárias para todas as outras funções celulares e extracelulares. As funções de transporte das membranas celulares são influenciadas pelo cálcio, que afeta a estabilidade da membrana por meio de mecanismos pouco compreendidos. O cálcio também influencia a transmissão de íons através das membranas das organelas celulares, a liberação de neurotransmissores nas junções sinápticas e função dos hormônios e a liberação ou ativação de enzimas intra- e extracelulares. O cálcio é necessário para a transmissão nervosa e regulação da função do músculo cardíaco. O equilíbrio apropriado dos íons de cálcio, sódio, potássio e magnésio também mantém a tonicidade dos músculos esqueléticos e controla a irritabilidade nervosa. O aumento significativo nas concentrações séricas de cálcio pode causar insuficiência cardíaca ou respiratória, enquanto a diminuição resulta em tetania dos músculos esqueléticos. Além disso, os íons cálcio desempenham um papel fundamental na contratibilidade dos músculos lisos. O cálcio ionizado inicia a formação do coágulo sanguíneo por estimular a liberação da tromboplastina das plaquetas sanguíneas. Os íons cálcio também servem como cofatores necessários para várias reações enzimáticas, inclusive a conversão de protombina em trombina, que auxilia na polimerização de fibrinogênio em fibra e na etapa final da formação do coágulo sanguíneo. As altas ingestões dietéticas de cálcio estão associadas à prevalência diminuída de sobrepeso e obesidade. O mecanismo para esse efeito parece estar relacionado com a supressão de PTH e 1,25 hidróxido de vitamina D, que leva à inibição de lipogênese e lipólise aumentada, a excreção aumentada de gordura fecal devido à formação de sabões. Ingestão dietética de referência. A IOM Food and Nutrition Board de 2010 recentemente estabeleceu a RDA para cálcio com base nas estimativas de necessidades de ambos os gêneros durante todos os ciclos da vida. A UL tolerável também foi estabelecida para esse nutriente durante vários períodos do ciclo de vida da mulher. A ingestão de cálcio crítica pré-puberal e adolescência, pós-menopausa e durante a gravidez e lactação. Estudos realizados com meninas adolescentes verificou que a ingestão diária de cálcio igual ao maior a 1.300 miligramas foi necessária para a retenção de cálcio pelo esqueleto. Abrams, 2005, observou que a suplementação de cálcio foi útil para crianças e adolescentes e que, posteriormente, na puberdade, a mineralização foi possível para a ingestão adequada de cálcio. Fontes alimentares e ingestão. O leite de vaca e os laticínios são fontes mais concentradas de cálcio. Os vegetais de folhas verdes escuras, tais como couve, nabiça, folhas de mostarda, brócolis, as amêndoas, o melaço,
Os pequenos ossos de sardinha, salmão, enlatado, moluscos e ostras são boas fontes de cálcio. Os grãos de soja também contêm grande quantidade de cálcio. O cálcio oxalático limita a disponibilidade de cálcio no ruibarbo, espinafre, acelga e folhas de beterraba. Alimentos fortificados, sumo de laranja, soja, nozes, grãos ou leite de arroz contém a mesma quantidade de cálcio do leite de vaca. Muitas águas engarrafadas e barrinhas energéticas possuem cálcio e algumas vezes vitamina D adicionados. O tofu preparado pela precipitação de cálcio também é uma fonte de cálcio. A tabela 3.26 mostra o conteúdo de cálcio de alimentos selecionados. Os suplementos agora são comumente utilizados para aumentar a ingestão de cálcio. A forma mais comum é o carbonato de cálcio, que é relativamente insolúvel, particularmente em pH neutro. Apesar de conter menos cálcio do que o carbonato de cálcio em peso, o citrato de cálcio é muito mais solúvel e adequado para pacientes com falta de cálcio clorídrico no estômago, de ácido clorídrico no estômago, a acloridria. Em pacientes com acloridria, a eficiência da absorção de cálcio é significativamente reduzida, devido ao pH maior do conteúdo do estômago. Entretanto, a absorção de cálcio é aumentada pelo consumo de uma refeição que melhora a solubilidade de íons cálcio devido à acidez gástrica aumentada. A seleção do suplemento de cálcio mais apropriado depende de vários fatores, inclusive das propriedades físicas e químicas das interações com outras medicações que estão sendo utilizadas simultaneamente, das condições médicas presentes e da idade. A partir dos 11 anos de idade, as ingestões dietéticas médias de cálcio nos Estados Unidos são consideravelmente menores do que as AIs. Portanto, as ingestões de cálcio dos norte-americanos são insuficientes para as idades críticas de deposição óssea e ambos os gêneros, assim como são inadequadas em outros estágios críticos. Deficiência. O desenvolvimento de massa óssea máxima necessita de quantidades adequadas de cálcio, fósforo, vitamina D e outros nutrientes. Comparada com a maturidade, quantidades maiores de cálcio e fosfatos são necessárias para o desenvolvimento do esqueleto. Portanto, as ingestões adequadas desses e de outros minerais possuem um efeito significativo sobre o desenvolvimento da massa óssea máxima até o período da puberdade e durante toda a adolescência. Após a adolescência, ganho ósseo ainda pode ocorrer, mas as quantidades de cálcio necessárias diminuem. O estado nutricional de vitamina D pode ou não ser um problema, dependendo das ingestões de cálcio e fósforo. Quando a ingestão de cálcio for menor do que a quantidade recomendada, o PTH é liberado. A elevação persiste por contribuir com a redução da massa óssea. As ingestões de cálcio e de vitamina D de muitas mulheres idosas são inadequadas. Hogan, 2005, sugeriu que a epidemia de obesidade e as dietas inadequadas podem ter um efeito prejudicial sobre o estado ósseo, levando à osteoporose. Demonstrou-se que uma ingestão inadequada de cálcio, juntamente com a ingestão inadequada de vitamina D, pode contribuir para a osteomalácia, o câncer de cólon e a hipertensão. Os estudos do Dietary Approaches to Stop de cálcio, magnésio e potássio e outros micronutrientes provenientes de laticínios com baixo teor de gordura, frutas e vegetais podem reduzir a pressão sanguínea de indivíduos hipertensos ou prevenir seu desenvolvimento. Toxicidade. Uma alta ingestão de cálcio
maior que 2.000 miligramas por dia pode levar a hipercalcemia, que pode ser exacerbada por grandes ingestões de vitamina D. Tal toxicidade pode levar à calcificação excessiva dos tecidos moles, especialmente dos rins, e pode ser um risco para a vida. Além disso, ingestões elevadas de cálcio em longo prazo podem levar ao aumento de fraturas ósseas nos idosos, talvez devido às altas taxas de remodelagem óssea que leva à exaustão do osteoblasto. A ingestão elevada de cálcio também pode interferir na absorção de outros cátions divalentes, tais como o ferro, o zinco e o manganês. Portanto, os suplementos de certos minerais devem ser tomados em momentos diferentes. Outros efeitos da ingestão excessiva de cálcio é a constipação comum entre mulheres idosas que tomam os suplementos de cálcio. Imobilidade física. Os períodos prolongados no leito ou períodos de ausência de peso durante a viagem espacial promove perdas de cálcio significativa em resposta à falta de tensão ou gravidade nos ossos. Os indivíduos mais idosos que necessitam de uma recuperação prolongada com atividade limitada, tais como aqueles com fraturas de quadril ou outras enfermidades, também apresentam perdas de cálcio aumentadas. Atividades físicas, especialmente exercícios de levantamento de pesos, promovem a saúde óssea. Chegamos ao final de mais um vídeo. Obrigada a você que ouviu até aqui. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar, deixar aqui sua opinião nos comentários. E um beijo, até o próximo vídeo.